Oi, gente! Olha eu aqui de novo para mais um videozinho de conversa. Hoje a gente vai falar sobre julgamento, sobre julgar os outros. Ah, Fafela, eu não julgo ninguém, não. Eu não julgo ninguém. Todo mundo fala isso, né? Vamos ver se você não julga ou não julga. A gente acha, todos nós, não adianta esconder, tá? Que a gente tem o direito de ficar julgando, dando a nossa opinião, né? Metendo bedelho na vida dos outros, sem sermos chamados. É claro que existe uma diferença, tá? Entre julgar e opinar. Mas, geralmente, quando você quer opinar sobre a vida de alguém, sobre alguma coisa na vida de alguém, geralmente, 99% das vezes, as pessoas não querem sua opinião. E mesmo assim, você tá dando. Então, vamos segurar aí um pouquinho. É um erro, assim, é um defeito, né? Uma coisa feia, muito grande do ser humano, de achar que ele tem que opinar na vida dos outros. Eu não tô falando isso por causa de internet, tá, gente? Eu tô falando mais ainda no convívio mesmo, no dia a dia, com as pessoas que convivem com você, né, com a gente. A gente acha que a gente tem o direito de opinar na vida dessas pessoas, porque isso é ser uma pessoa de opinião. Eu tenho minha opinião e eu vou falar, né? Quanta baboseira, quanta bobeira. Isso é só pra gente se colocar no lugar de juiz, né? E ficar julgando o que as outras pessoas fazem, se é certo ou errado, porque eu não faria assim. Quando a gente julga de forma pejorativa, sabe? De forma má, né? Vamos começar desse lado, porque às vezes a gente opina, mas não de uma forma má, né? Que é aquela questão da diferença do julgar para opinar. Mas quando a gente julga de uma forma má, a gente traz esse sentimento negativo pra gente. E quando a gente aprende isso, nossa vida muda de uma forma que vocês não têm noção. Tudo o que você põe pra fora, tudo que você direciona pro mundo ou pra outra pessoa, volta pra você. Gente, pelo amor de Deus, entendam isso, porque é muito verdade. Pode não voltar naquele momento, mas volta, uma hora volta. Quando a gente entende isso, se você ainda não entende, quando você entender, você vai ver como é muito mais gratificante você emanar bons sentimentos, emanar boas vibrações pro mundo e para as outras pessoas, porque isso volta pra você. É tão mágico, é tão gratificante isso tudo, que quando você aprende a fazer isso, você não quer mais julgar, você não quer mais condenar, você não quer mais opinar na vida de ninguém. E tipo assim, às vezes a gente julga de uma forma que parece ser uma forma leve, ser uma forma de estar dando a nossa opinião sobre determinada situação na vida do outro, né? Porque o julgar e o opinar sempre envolve a vida do outro, né? Então, às vezes, a gente coloca fatos em cima dos fatos que não tem necessidade de estarem ali. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Você marcou um encontro com alguém, com uma amiga, com whatever, qualquer pessoa. E você marcou em tal lugar, tal hora, e vamos supor que você pediu para sair mais cedo do trabalho para poder encontrar com essa pessoa, ou você deixou de fazer algo importante para você, para poder encontrar com essa pessoa. E você tá lá, espera, e a pessoa não chega, e a pessoa não te liga, e a pessoa não dá uma satisfação, e você começa a ficar irado com aquilo, e aquilo começa a te dar uma raiva. O que você começa a pensar? Poxa, que irresponsável. Muito irresponsável. Como que faz isso? Marca comigo e não aparece, entendeu? Não tá nem aí pra nada, não tem consideração comigo, não tem responsabilidade com nada. E o que acontece? Vamos supor que a pessoa chega super atrasada, e a pessoa já vem se justificando. Olha, eu me atrasei porque meu carro quebrou, ou vamos supor que a pessoa nem vá.
entendeu? E nem te liga e nem dá uma satisfação. E quando você chega em casa depois de ter esperado por horas pela pessoa e a pessoa não apareceu, você volta pra casa e a pessoa te liga tarde da noite, olha, desculpa, não deu pra ir, aconteceu um problema, e você tá super irado, né? Mas por que essa pessoa fez isso e... Entendeu? Então, tipo assim, você não se satisfaz apenas com o fato da pessoa não ter ido, da pessoa ter te dado um bolo. Então você começa a colocar fatos em cima desse fato. A pessoa não foi, te deu um bolo, acabou, morreu aí, né? Você pode conversar com a pessoa depois, resolver e tal, mas naquele momento que você tá ali na espera, gera uma ira, gera um julgamento para com aquela pessoa. Ela não veio, ela é irresponsável, ela não tem consideração comigo. Isso tudo começa a passar pela cabeça da gente, julgando a outra pessoa. Tanto que a outra pessoa, se tiver um pouquinho de consciência, já vem se desculpando com a gente. Tudo bem. E daí, quando acontece o contrário? Quando você fura com alguém, quando você faz algo que deixa aquela outra pessoa chateada, aí não. Aí você tem 1 milhão de desculpas. Eu não fiz isso porque eu sou irresponsável. Eu não fiz isso porque eu não tenho consideração com você. Eu fiz isso porque o meu carro quebrou. Eu fiz isso porque eu precisei fazer outra coisa e não tive como me comunicar com você naquele momento. A gente sempre tem as melhores desculpas pra gente. Mas pros outros, a gente sempre tem algo pra julgar e colocar fato em cima do fato, que não é necessário. E é esse nosso julgamento que distorce todo o acontecimento, entendeu? Porque a gente começa a colocar as nossas emoções em cima daquele acontecido. Você começa a analisar aquilo com as suas emoções, não com a consciência. A pessoa não veio, furou comigo, pronto, não. As emoções começam a fluir e você começa a julgar o outro através disso. Mas lembre-se, quando acontece com você, é tudo diferente. Então, Fafela, agora eu não posso mais me expressar. Quando algo me desagrada, eu tenho que ficar calada. Não é que você tem que ficar calada, mas é que você tem que aceitar os fatos, né? Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, que é um exemplo super simples, pode ser algo mais grave do que isso. Mas você tem que aprender a aceitar os fatos e lidar com eles sem colocar tantas emoções em cima do que aconteceu para que você não sofra mais e para que você não julgue a outra pessoa envolvida. Se você vê alguém fazendo algo que você julga errado, por exemplo, você pode simplesmente ver e achar que aquilo está errado, mas você não precisa passar para frente. Você não precisa contaminar outras pessoas com esse seu pensamento, entende? Se você vê alguém fazendo algo errado, você vê uma amiga fazendo uma coisa errada, aí você chama a outra amiga e fala, ô fulaninha, você viu o que fulaninha fez? Ah, se fosse eu, não fazia desse jeito não. Se fosse eu, fazia assim, 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 assim. Porque você é a pessoa mais certa do mundo, né? E aquela amiga tava fazendo a coisa errada que pra ela não é errada. É o jeito que ela faz. Então, a forma correta pra gente não julgar é a gente ver o que aconteceu. Vamos pensar, claro, porque somos seres humanos, vamos pensar, eu não faria isso dessa forma, né? Eu faria diferente. Mas você não precisa contaminar as mentes de outras pessoas com o seu pensamento, como se o seu pensamento, como se a sua verdade fosse uma verdade absoluta, tá? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, a amiga de cá tem uma verdade, a amiga de lá tem outra verdade, e isso não quer dizer que nenhum de nós estamos errados. Só quer dizer que a sua verdade talvez não funcione para outra pessoa, e a verdade de ninguém aqui na Terra é uma verdade absoluta. Aí a gente entra naquela questão da diferença do julgar pro opinar, né? Se algo aconteceu que você acha que tá errado e que você precisa opinar sobre aquilo, você pode sim opinar sem julgar, sem se manifestar superior ao outro, pelo outro ter feito algo que você não faria, né? Apenas opinar de uma forma suave. Eu, fulana, você fez isso, você acha que isso tá certo? Tipo assim, como que você enxerga isso como ser um ato correto? Porque eu não acho certo isso que você fez. Eu acho que se você fizesse assim, ou no caso eu faria assim, acho que seria mais correto. Então, existem formas e formas de opinar. A gente não tem esse direito
ou a gente não tem essa percepção, sabe, especial de sentir e saber por que que o outro faz determinadas coisas. Nós não temos esse direito e nós não temos esse sentido para saber o porquê das outras pessoas fazerem determinadas coisas. Então nós não temos o porquê de julgarmos aquelas pessoas. Todo mundo tem uma história, né? Atrás de tudo, por trás de tudo que faz, de como age, de como é. Todo mundo tem um passado, um presente, né? Todo mundo tem uma história de vida que você talvez não saiba. Por que que a gente não gosta de ser julgado se a gente julga o tempo todo? Porque a gente sente que quando o outro julga, eles estão mentindo, eles estão sendo cruéis, mas quando a gente julga, não, a gente só tá falando a verdade. Você pode sim dar sua opinião, mas como eu falei no começo, a maioria das vezes as pessoas não querem saber. Então você só vai estar destilando algo negativo na vida de outra pessoa. Agora, se alguém, né, vier até você e te perguntar, fulano, o que que você acha disso? Aí sim, você dá a sua opinião, mas mesmo assim, tente ser suave, tente colocar-se no lugar do outro. Isso é muito, muito difícil. A gente sempre fala isso, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, mas é muito difícil. E às vezes, ao responder outra pessoa, você podia se colocar no lugar dela se você estivesse ouvindo. No começo, isso parece um pouco difícil, essa prática parece um pouco difícil, porque a gente está acostumado com isso, né? A gente acha que dar a nossa opinião na vida dos outros é um posicionamento, é uma visão, eu sou uma pessoa de opinião, já levanto o narigão, né? E isso eu tô falando, gente, mais uma vez, não é em relação à rede social, tá? Eu tô falando isso no dia a dia mesmo. Uma amiga que tem um filho que educa o filho de uma forma e você acha que tá errado, você lá mete o seu dedão e fala que tem que ser assim, assim e tal, ou com a sua mãe, ou com a sua irmã, é na vida em geral mesmo, no dia a dia, nas pequenas coisas. Todo fato, né, tudo que acontece tá ligado com um sentimento que você sente, né? Essa questão da pessoa que marcou com você e não foi e tal, o sentimento dela é um, o seu sentimento é outro, totalmente diferente. E o seu sentimento não é a verdade absoluta. Você não pode mudar o que o outro sente porque você acha que o que você sente é a verdade. Quando você julga demais as pessoas, a sua vida não vai pra frente. E isso é tipo assim, fato, isso é nítido. Você sente esse peso tanto no espiritual, quanto no psicológico e no físico também. A gente precisa emanar coisas boas para receber coisas boas também. A gente julga porque a gente se acha melhor do que os outros. Eu não faria isso. Eu não falaria assim. Né? A gente se coloca num troninho ali, como se fôssemos os reis da cocada preta e saímos apontando o dedo para as outras pessoas, como se fôssemos melhores do que os outros. Tem mais uma coisa muito importante, né? As pessoas que mais julgam são as pessoas que mais erram. E essas que mais julgam os outros precisam se corrigir primeiro. Porque o que está errado está nelas, não no outro. Não sei se vocês conhecem uma frase, mas que eu acho tão incrível essa frase. Essa frase pra mim é tão profunda, que fala assim: o que eu não gosto em ti, eu corrijo em mim. Gente, que lindo, eu até arrepio. Que lindo isso. Pensa, escreve isso e pensa nessa frase. O que eu não gosto em ti, eu corrijo em mim. Como o mundo seria melhor se todo mundo pensasse assim, hein? Se todo mundo tentasse melhorar todos os dias através de enxergar a diferença do outro. Quando a gente julga, a gente perde a total conexão com o que é divino, com o que é amor, com o que é respeito, com o que é luz. A gente perde essa conexão. Cada um tem que saber viver a sua vida e aceitar como o outro vive a vida dele. Né? Se a partir do momento que a forma que o outro vive a vida dele atinge a sua vida, você corta essa conexão. Ninguém precisa conviver à força
com ninguém. Se uma pessoa não te faz bem, você não precisa compartilhar a sua vida com essa pessoa, mas você também não deve julgar, porque o julgamento, o mau julgamento, né, aquele que causa dor, que fere sem necessidade, volta pra você. É isso, hoje o nosso papinho sobre opinar e julgar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo carinhoso e até a próxima. Obrigada por estarem aqui.